Talvez só para a gente situar daquilo que a gente estava conversando antes, né? A gente estava falando de indústria cultural e estava falando de como essa indústria cultural ela acabou influenciando o meio, né? Por meio dos seus produtos, né? Por meio dos seus produtos. Hoje em dia, depois passada aí a última revolução industrial, né, e todas essas transformações que vieram na esteira dessa revolução industrial, um dos conceitos que tem entrado cada vez mais em voga e em moda, talvez a gente poderia dizer, é a ideia de indústria criativa. Então, se antes a gente falava mais em indústria cultural e enfatizava sobretudo a produção de bens para uma massa, né? A produção de bens para uma massa. E enfatizava que essa produção ela poderia influenciar na regulamentação de gostos, na criação de padrões de comportamento, de hábitos, de tendências e tudo mais, né? Por meio desses produtos, né? De propagação de uma ideologia. Hoje a gente fala mais em indústria criativa. Se a gente for pensar, o que a gente quer dizer com indústria criativa, a gente pode começar falando que indústrias criativas são indústrias que possuem na criatividade e na inovação seu principal conteúdo, digamos assim. O cerne de todo o funcionamento daquela indústria gira ou gravita em torno da criatividade e da inovação. Então, é em torno desses dois elementos que a indústria se organiza. E aí a gente vai pensar, hoje em dia tem várias startups, vários projetos inovadores, né, que vão usar de criatividade. Para você se manter no negócio hoje em dia, você tem que usar de criatividade e inovação a todo tempo. É a dinâmica, né? Quer seja na criação de conteúdos, de aplicativos e tudo mais. Só que quando a gente está falando de indústria criativa, pensando numa indústria grande, a gente vai pensar sobretudo nas indústrias do entretenimento. Aí entram as gigantes do entretenimento. Os grandes estúdios de cinema. No Brasil, por exemplo, o que é uma indústria criativa no Brasil? A Rede Globo é uma indústria criativa, porque ela cria conteúdos, ela tem novelas, né? Ela cria conteúdos culturais, mas mais que criar conteúdos culturais, ela cria formatos por meio dos quais esses conteúdos são articulados. E além de formatos, ela cria ou gera serviços. Ela provoca experiências nos espectadores, na audiência e tudo mais, né? Maurício de Souza, né? A empresa do Maurício de Souza é uma indústria criativa. Porque você está lidando com bens culturais, com produção de sentido e comercialização de sentido, que é o que a gente falou antes. E esses bens culturais, eles são articulados em diferentes formatos. Então, tu tem a Turma da Mônica, por exemplo. Tu tem a Turma da Mônica em quadrinhos. Tu tem a Turma da Mônica funcionando em uma série de materiais educativos ou do governo, né? Tu tem a Turma da Mônica em animação. Tu tem a Turma da Mônica em filme, né? Sobretudo agora com o novo filme, ou o filme que eles vão lançar, live action, né? Da Turma da Mônica. E tu tem a Turma da Mônica em shampoo, tu tem a Turma da Mônica em fralda, tu tem a Turma da Mônica em cadernos. Então, todos esses elementos articulados, eles gravitam em torno daquilo que a gente chama de indústria criativa. Então, se a gente fosse resumir, a gente poderia dizer que indústria criativa é, em primeiro lugar, aquela que possui na criatividade e na inovação
seu principal alicerce de sustentação. Como essa criatividade e inovação são articuladas, então, em segundo lugar, se dá por meio da produção de conteúdo, da criação de formatos e da, digamos assim, prestação de serviços, de experiências sensoriais. Então, todo esse conjunto é aquilo que a gente chama de indústria criativa. As principais indústrias criativas que nós temos hoje no mundo são os estúdios de cinema. Mas a gente pode pensar também no Google. O Google é uma indústria criativa, né? Dos formatos que presta, dos serviços que possui, das diferentes plataformas de criação, né? O YouTube começando a funcionar como canal de streaming também, tipo Netflix, né? Agora adiante com criação de conteúdo também. Então tu tem diferentes elementos relacionados à criatividade e inovação. E quando a gente vai falar de criatividade e inovação, a gente também está falando de tecnologia. E aí é muito curioso, porque se a gente for pensar nas indústrias criativas cinematográficas, para citar um exemplo, nós temos filme Matrix da Warner, para pegar um clássico ali de quase 20 anos atrás, né? Ou 20 anos atrás já. Por exemplo, teve determinadas tecnologias que foram desenvolvidas exclusivamente para o filme e que depois são usadas por outras empresas, né? Quando James Cameron fez Titanic, por exemplo, também foram estabelecidos diferentes lentes de câmera, criação de aparato tecnológico capaz de captar aquela experiência, né? E traduzir ela, né? Então tu tem essas indústrias criativas também ligadas com a questão da tecnologia, né? E aí, pensando no outro aspecto da indústria criativa, ainda talvez só para encerrar, né? Se a gente pega a Disney, por exemplo, tu tem os produtos da Disney, que são os produtos diretamente relacionados, né? A turma do Mickey Mouse, Tio Patinhas, Pato Donald, todo esse universo, as princesas da Disney, né? Tu tem isso como um produto que é veiculado em diferentes formatos. Quadrinhos, televisão, animação, cinema. Mas para a pessoa que consome esse produto, tu tem daí uma gama enorme de outros serviços e experiências sensoriais que o estúdio cria e desenvolve. Tu tem o parque da Disney, né, nos Estados Unidos. Então tu tem diferentes experiências relacionadas a esses conteúdos que essas indústrias estão criando a todo momento. Tem depois o Disney Plus, que depois é um canal de streaming que a Disney está desenvolvendo. Então, enfim, isso só para ficar assim no aspecto mais central daquilo que uma indústria criativa desenvolve, né? E vende. Esse é um aspecto importante, vende.